primeiro livro que leva o nome de Samuel, no capítulo 27. Por favor. 27. A leitura que eu tenho, eu vou ler em duas traduções para que você perceba a forma como o enunciado está. Essa tradução é a versão chamada Transformadora, versículo 1. Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel. Por fim, estarei seguro. Agora, uma outra tradução está assim: Davi, porém, disse consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me perseguir por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Com essa leitura, eu peço que você se sente, mas mantenha, por favor, a sua Bíblia ela aberta, por favor, porque eu vou citar outras referências, outros versículos. Se você observou, eu fiz questão de ler em duas traduções, para você perceber que, embora as traduções estão com esse contexto em algumas palavras modificadas, mas o que está no texto é isso que eu quero compartilhar com vocês. A forma como Davi está se sentindo. Vocês devem recordar que esse contexto de época, o registro em tela, é um registro daquele momento vivido por Davi, quando ele anda fugindo. Ele está em fuga, ele é um fugitivo. Saul está buscando por ele. Essa busca tão intensa, essa forma de perseguir, de tentar encontrar, querer fazer mal, tudo isso na Bíblia, nesse primeiro livro que leva o nome de Samuel, nós temos vários capítulos com esses detalhes desse registro. Alguns historiadores chegam a somar isso: quanto tempo ele andou fugindo, quanto tempo em fuga, quanto tempo tentando escapar para sobreviver. E como Saul teve um reinado de 40 anos, essa informação nós temos no livro de Atos, naquela pregação de Estevão, 40 anos, desses 40 anos, tem-se a ideia que aproximadamente 13 anos foi Saul perseguindo a Davi. 13 anos. Esse registro que nós temos aqui, que é então um registro já quase próximo a findar esta perseguição, porque ela só finda com a morte de Saul, e ele teve morte nos capítulos aqui posteriores. Você que tem a Bíblia, eu pedi que você mantesse ela aberta, então você vai ver o registro da morte dele no capítulo 31. Mas nesse período que Davi decidiu estar na terra dos filisteus, isso foi bem mais que um ano, 14 meses aproximadamente. Esse tempo que Davi esteve servindo a um rei por nome de Aquis, esses registros estão no capítulo 27 mesmo, a partir do versículo 6. Esse tempo é um tempo que nós precisamos observar, para que de alguma forma possamos extrair algumas lições e justamente aprender com o que lemos,
para ter algumas posturas associadas à vigilância, à prudência e, inclusive, perceber os riscos que nós corremos quando nós estamos nesse cenário de emoções, quando Davi decide, porque ele pensa, porque ele conversa consigo mesmo e ele afirma para si mesmo, dizendo: eu já sei o que vai acontecer comigo, eu já sei, eu serei morto, Saul vai me encontrar, Saul vai me matar, eu já sei o que vai acontecer comigo. E ele disse: só não vai acontecer, só não serei morto se eu fugir, se eu escapar disso indo para as terras dos filisteus. Deixa eu abrir um parênteses para você. Eu queria que você observasse, no parênteses que eu vou abrir, a seguinte observação que você deve fazer lendo esse período. Saul está buscando por Davi já há tantos e tantos anos, e o texto que nós temos em mente, que faz você certamente refletir, é: o que houve? Por que Davi não foi encontrado, buscado como foi, procurado como foi? Quem vai a Israel percebe, sabe que não há, assim, é um país, né, até pequeno, e ele tem tantos anos buscando, procurando, por que não encontra Davi? A Bíblia diz que Deus o escondia. Deus o escondia. Agora, veja, deve ser um momento muito perigoso na vida de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus, quando você começa a perder a capacidade de ver o livramento que Deus está te dando, de ver a proteção de Deus, porque aqui o texto afirma, ele afirma dizendo: eu já sei o que vai me acontecer, eu serei apanhado, Saul vai me apanhar, ele vai me achar e vai me matar, eu sei que isso vai acontecer, e só existe uma maneira de não acontecer: é eu dando o meu jeito, é eu fugindo das terras de Israel para as terras dos filisteus. Então, deixa eu pensar com você. Há muita gente que nos quer fazer mal. De fato, há um cenário aqui. O cenário desse texto é um cenário de Saul com inveja, é um cenário também muito espiritual, porque Saul vem com tormentos espirituais. Tudo isso somado ao sentimento de Saul envolvendo o medo, né, ele de perder o trono para Davi. Então ele faz essas atitudes que estamos vendo aqui, que muitas vezes por nós lendo não conseguimos entender como que um homem é tomado de tanta ira, de tanta raiva, de tanta vontade de fazer o mal. Mas resumindo, existe na Bíblia também as pessoas que nos quer fazer bem, e mesmo ali nesse texto que fala de Saul, diz de Jonatas, que propôs no coração fazer bem a Davi, e Deus, sabendo do bem que Jonatas queria fazer a Davi, Deus marcou o encontro de Davi com Jonatas. Então ouça na voz do pastor Giovanni: quem quiser te fazer mal, que não te ache, não te encontre, que Deus te guarde, que Deus te esconda, que Deus te proteja. Mas quem quiser e propor no coração para te fazer bem, que Deus marque esse encontro, para você receber essa palavra de apoio, de esperança, de fé. Olha o que Jonatas disse a Davi: Davi, confia em Deus. Davi,
se fortaleça em Deus. Davi, creia, Deus tem com você um projeto, Deus vai cumprir o que Ele prometeu, e eu sei que você será rei sobre todo Israel. Eu me contentarei em ficar apenas ao seu lado como um segundo. São palavras de um jovem que tem tudo para ser o rei na sucessão natural, e está dizendo: abro mão porque eu sei o que Deus vai fazer, me rendo ao que Deus vai fazer, e eu quero, já que eu entendi aonde é que Deus está trabalhando, eu quero trabalhar com Deus nisso. Irmão, como é importante você fazer essa análise, falar assim: eu sei onde Deus está trabalhando, eu quero trabalhar com Deus nisso. Eu não quero ser contra o projeto, o plano de Deus. Conta comigo, Davi. E diz que ele fortaleceu a Davi, e a Davi confiar no Senhor seu Deus. Aqui eu fecho esse parêntese. Pastor Josué me disse: o senhor vai falar amanhã? Eu falei: vou dar alguns testemunhos. Eu quero dizer a você duas coisas, em relação, até porque é a primeira vez que vocês estão me ouvindo ministrar. Eu propus no meu coração, de onde foram a primeira vez ministrar, falar isso como sendo um testemunho para a glória de Deus. Eu assumi uma igreja para ser presidente com 23 anos. Comecei a pastorear com 20 anos. Eu aceitei a fé com 18 anos. Eu estou com 50 anos. São 30 bons anos pastoreando. 30 bons anos. Mas logo que eu assumi a igreja com 23 anos como presidente, porque eu já vinha pastoreando congregações, eu lidei com muitas realidades. E dentre elas, uma realidade muito difícil, aquela que é você ser rejeitado. E conjuntamente a isso, eu encontrei uns crentes muito bons de palavra. Eles falaram assim: você é novo, você vai trabalhar, porque nós não vamos dar nenhum real por seu salário. Pensa nos crentes bons de palavra, cumpriram direitinho. E naquele momento difícil, entendendo realmente que eu precisava trabalhar, já que era uma cobrança daquelas pessoas ali da igreja, obreiros da igreja, eu não queria ser pesado à igreja. Eu fui ao prefeito da cidade. Eu fui ao prefeito com o meu currículo. Eu já tinha, quando ainda era possível, que pessoas com menos idade pudessem trabalhar, porque hoje tem leis que proíbem isso, mas eu com 14 anos já estava trabalhando e fui chefe de setor de tráfego, envolvendo bilheteria, envolvendo tesouraria, envolvendo despachante de ônibus. E eu com 14 anos trabalhava em empresa de ônibus. Depois fui ser gerente de várias empresas, fui ser gerente de farmácia. Então eu levei o meu currículo para o prefeito da cidade, para o prefeito olhar o meu currículo e me dar a oportunidade. Ele olhou e disse assim para mim: seu currículo é muito bom, pela sua idade e pelo que você já fez. Aí eu falei: ótimo, então ele vai me dar uma oportunidade de trabalho. Aí ele falou assim: só que eu não posso te dar trabalho aqui. Eu me assustei. Eu falei: por que não? Ele falou: porque o senhor é pastor de igreja. Ele católico, mas ele disse assim: o senhor é pastor, e eu sei que se eu te der trabalho aqui, eu vou atrapalhar o senhor a pastorear e a crescer a sua igreja. O senhor tem que ficar livre para pastorear e crescer a sua igreja. E o seu trabalho em crescer a igreja vai te fazer ter muitas bênçãos de Deus e prosperidade fazendo a obra de Deus. Eu não posso te dar esse emprego. Eu me assustei. Ele falou assim: e eu vou te dar uma palavra a respeito do seu futuro. Ele disse assim: você está ligado a uma convenção? Eu falei: estou. Fica do lado do presidente da sua convenção. Ajuda esse homem. Seja alguém leal, fiel a esse homem, trabalhe com ele, porque as bênçãos de Deus na sua vida vai vir através de você trabalhar ao lado dele. Eu falei: Deus está usando a boca desse homem para falar comigo. E é verdade que então eu já tinha muita afeição, me aproximei ainda mais do presidente da convenção, que era o pastor Sossas, que era nosso pastor, esse baiano que eu falei aqui de Feira de Santana.
Trabalhei com ele 20 bons anos, 20 bons anos ao todo, e muito mais próximo dele os últimos 15 anos, até Deus o recolher, como recolheu. E na passagem dele, a forma como eu trabalhei ao lado dele, fez os pastores da convenção acreditar que eu poderia reproduzir ou continuar fazendo o trabalho que ele fazia, abençoando a igreja, a convenção e aos pastores. Então, de fato, eu estou olhando esse texto e dizendo para você, pessoas tomadas de medo podem procurar uma direção fora da vontade de Deus. E que bom que Deus usou aquele homem para não me deixar pegar o caminho errado. O caminho que, segundo aquele homem, seria me afastar de um projeto, da proposta de Deus em relação ao que ele tinha para a minha vida. Nesse texto, eu lhe apresento a Davi como alguém que conseguiu, ouvindo o seu coração, conversando consigo mesmo, dizendo que vai dar o seu jeito de sobreviver, pelo medo que está sentindo. O medo levou ele para essa região dos filisteus, e se você perceber esse tempo dele lá, de 14 meses, foram 14 meses que se pode afirmar, um homem vivendo fora do propósito de Deus. Eu vou mostrar a vocês, com base bíblica, essa tese que eu estou apresentando. Isso aqui é uma tese. Eu quero que você, como eu falei, mantendo a Bíblia aberta, olhe por favor o capítulo 27 e veja comigo que ele recebeu as terras de Ziclag. A partir do versículo 8 diz assim: Davi e seus homens atacavam os Gesuritas, os Gersitas, os Amalequitas, povos que desde esse tempo muito antigo viviam perto de Sur, até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, mas atacava, matava. E vem aqui dizer o texto que ele voltava para Aquis para dar relatório do que ele fez. E diz o texto, ele tomava desse povo que ele matava ovelhas, gado, jumentos, camelos e roupas. Se você quiser observar com mais detalhe, esse versículo ele tem uma redundância, ele tem uma repetição aqui no mesmo capítulo, para mostrar que isso está sendo citado como coisa estranha. Esse não é Davi, ele está irreconhecível, ele está irreconhecível. E o texto apresenta a seguinte situação: diz que o rei, por nome de Aquis, falava assim: Davi, vem cá, vamos conversar. Versículo 10. E o rei falava assim: me conta, Davi, quais foram as maldades que você fez hoje? Quantos você matou hoje? A quantos você tomou ovelhas e gado e jumentos, camelos e roupa? Me conta tudo. E aqui Aquis ouve isso com certa satisfação, com alegria, e ele afirma isso. Aquis, ele diz: muito bom, estamos conseguindo, porque agora todo o povo de Israel vai odiar muito a Davi. Versículo de número 12. Ele se torna aborrecível para com seus irmãos. E o versículo também, o 12, encerra assim, ó: agora ele ficará aqui e será meu servo, me servirá para sempre. Bem, Davi está tendo essas atitudes que tem a ver com o que seria um novo começo, e ele foi, nesse novo começo, levado por conversar consigo mesmo, começar a analisar um cenário, afirmar para ele mesmo: eu só vou sobreviver se eu fizer do meu jeito, eu só vou viver se eu escapar, se eu fugir. Espera aí, e o tempo de 12 anos aproximadamente vividos com Deus cuidando de tudo, protegendo, livrando, salvando ele, isso não conta?
Meus irmãos, é muito perigoso quando em algum momento na nossa caminhada e vida espiritual, você começa a se perder diante dos seus pensamentos, que você conversa com o seu coração e começa a fazer para você afirmações de que não está valendo a pena, de que Deus não está presente na sua vida da forma como você queria que fosse. E aí você fala: eu vou dar meu jeito, eu vou dar meu jeito. Deixa eu contar a vocês uma segunda oportunidade de refletir sobre. Eu disse que faria a vocês disse o pastor José que daria alguns testemunhos. E eu quero contar a vocês que nessa cidade, em um momento pastoreando, eu olhei para a minha vida e eu decidi parar de pastorear. Eu pensei: ainda novo, eu vou estudar, fazer direito. Ainda novo, eu tenho casa, eu posso voltar para minha casa. Mas eu vou te contar o final. Naquela situação de tentar voltar, Deus foi me tirando tudo, até a casa. Mas houve um dia em que eu falei: mesmo sem casa, eu vou parar de pastorear, eu vou entregar tudo. Aí eu tive um acidente vascular nas pernas. Começou em uma das pernas, e eu já tomando anticoagulante, que é chamada trombose, passou para outra perna, as duas pernas. Eu fiquei 6 meses sendo um homem deitado de pernas para o ar. 6 meses deitado de perna para o ar. Alguns falavam assim: o que aconteceu com o nosso pastor, tão jovem, tendo trombose? Eu perguntei ao médico, ele falou assim: o senhor não é paciente para esse tipo de problema de saúde, o senhor não tem o sobrepeso, pelo menos não tinha, né, naquela época. Hoje eu estou, para quem me conheceu naquela época, eu estou 20 quilos, né, acima do peso, né? Então, naquela época ele falou assim: o senhor não tem nenhum vício, o senhor não fez cirurgia recente. E ele falando assim: eu vou ter que investigar por que o senhor teve trombose. E eu falava assim no meu coração: eu acho que sei, é porque eu disse para Deus que ia parar de pastorear. E Deus falou: se você parar, olha as consequências para quem quer. Porque o medo, alguma coisa de insegurança do seu futuro, ou até buscando a segurança para o seu futuro, você pode se afastar do propósito de Deus. Aí um dia lá, ainda deitado na enfermaria, e do meu lado tinha um moço que saiu para cortar um dedinho e voltou sem a perna. Aí teve um outro que, com a perna inchada como a minha, ele foi cortar a perna, esse não voltou. Aí eu perguntei ao médico, Dr. Samuel Matias, que eu acho que o Enoque conhece: Dr. Samuel, como é que é isso aqui? Um rapaz aqui do meu lado foi cortar um dedinho e voltou sem a perna. O outro foi cortar a perna e não voltou, nem voltou. Ele falou: não, tem muitos tipos de trombose, do senhor não vai cortar nada. Falei: oh glória. Só que ele disse assim: só que o senhor está acometido de uma trombose que é assim, ela solta um trombo que vai para o pulmão e mata o senhor num instantezinho, assim, coisa rápida demais. Mata muito rápido, é coisa rápida demais. Aí eu comecei a ter pavor de morte. Muito pavor de morte. Deixa eu dizer a vocês, várias vezes em casa à noite, tomado de pavor de morte, eu ligava para pastores da nossa igreja para me buscar em casa e me levar para raio-x, para fazer raio-x do pulmão, para ver se tinha algum tipo de embolia acontecendo. Era coisa da minha cabeça. Eu fui até proibido de fazer raio-x, porque eu já tinha feito muito mais que o que poderia ser feito, e vocês sabem que tem radiação, que eu não poderia então continuar fazendo aquele tanto de raio-x. Resumindo, eu fiquei 6 meses com pavor de morte, 6 meses deitado de perna para o ar. Quando eu voltei no médico, ele me disse assim, olhando para as minhas pernas: tem alguma coisa diferente nas suas pernas, que dá para ver que teve trombose, mas não tem sinal de trombose. Ele falou: mas pelo que o senhor teve das duas pernas, e pelo que eu acompanho de tudo que é exame, o senhor dirige? Eu falei: dirijo. Ele falou assim:
não vai dirigir mais. O senhor anda de avião? Eu falei, sim, ando de avião. Ele falou assim, nunca mais entre no avião. Meus irmãos, quando eu entro no avião, eu digo glória a Deus quando ele decola. E quando ele pousa eu falo aleluia. Porque pela medicina eu nunca poderia dirigir. E eu dirijo às vezes 14 horas direto, sem sentir nada. Eu entro no avião e pouso sem sentir nada. Vou daqui para a Europa, vou daqui para os Estados Unidos, vou daqui para o Brasil, o Brasil todo viajando, vendo a igreja da CEADIF no Brasil todo. E isso acontece no mês, inúmeros voos. E eu digo glória a Deus, porque pela medicina isso não poderia acontecer. Mas eu vou te dizer mais. Eu com 20 anos então, orando com alguns jovens, Deus tomou um jovem chamado José dos Reis Nogueira, que falou assim para mim: Deus te tem para ser presidente de convenção, Deus te tem para ser pastor de pastores. Você vai viajar o Brasil e o mundo, de norte a sul, de leste a oeste. Você vai ser bênção onde passar. E foi falando coisas assim a respeito do projeto de Deus comigo. Eu tinha 20 anos. Eu tive a trombose perto dos meus 30 para 31 anos. Resumindo, naquele período de trombose, com aquele pavor de morte, eu não me lembrava das profecias. Eu não me lembrava das profecias. Eu só sabia uma coisa: eu vou morrer. O médico disse que vai aparecer um trombo, vai para o pulmão e eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. E Davi dizendo: eu vou morrer, eu vou morrer. É só chegar o dia de Saul me achar, eu vou morrer. Irmão, como é perigoso esse sentimento quando você realmente não consegue ser saudável nas suas emoções, de forma que você consegue perceber que Deus tem com você promessa. E o seu Deus, o meu Deus, é Deus que fala e cumpre. Ele vela sobre a sua palavra, cumpre cabalmente a sua palavra, vai se cumprir. Se Deus falou, vai se cumprir. Comigo Deus falou, eu tinha 20 anos, e já são 10 anos na convenção como presidente. Deus falou e cumpriu. E eu viajo o Brasil como foi o dedo daquele profeta assim, ó, de norte a sul, de leste a oeste, servindo a igreja do Senhor. Mas Davi está aqui, guiado pelo seu pensamento, pelo seu coração, cheio de certeza que ele está fazendo a coisa certa, que vou escapar, que vou viver, vou sobreviver. Eu até pergunto a você: será que você é diferente de Davi ou até de Giovanni Neres, que está pregando aqui em relação às suas lutas, às suas incertezas, à sua insegurança? Não seria na voz do pastor Giovanni a oportunidade de você ouvir e refletir, inclusive se acontecer com você, falar assim: eu ouvi que na hora que eu estiver com muito medo, muito pavor, eu tenho que me firmar mais e mais nas promessas de Deus, porque Ele é fiel. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. Bom, para você entender um fechamento nesse modelo de perceber Davi afastado e fazendo coisas que depõem contra o projeto, a proposta de Deus. Tempos futuros, já ele como rei, ele desejou no seu coração, conversou com Natã, o profeta, e Natã disse: pode fazer isso, faz mesmo. O que ele falou? Vou fazer um templo para Deus, uma casa para Deus. E o profeta concordou, né? Depois Deus falou para o profeta: volta lá e diz o que é palavra de Deus na sua boca. Eu não te pedi templo, eu é que te fiz ter nome, tudo que você tem foi eu que dei, eu é que faço, eu é que estou no controle. Mas resumindo, o profeta falou assim, ó, e Deus manda dizer que você não vai construir essa casa, porque você tem sangue inocente nas suas mãos. E o sangue inocente, tá? Naquele momento da profecia, não é o sangue que ele ainda vai derramar, é o sangue que já derramou aqui, ó, na região de Ziclag. Em Ziclag
ele ficou diferente. Você não encontra Davi em Ziclag orando, não encontra ele consultando a Deus. Aliás, não nesse primeiro momento. Ele vai orar num dia terrível, num dia quando ele perde tudo. Aí sim você encontra ele orando, e é justamente ele voltando-se para Deus. Eu vou te mostrar isso, mas aqui não, não. É como se assim, eu não vou nem orar para Deus falar comigo e me corrigir e mandar eu voltar. Eu não vou nem orar, porque Deus pode falar comigo que eu estou fora da vontade dele. Não vou nem orar. E não orou. A gente não percebe aqui Davi orando. Aqui a forma como está vivendo de uma forma que o que configura é que ele está se tornando um servo, deixando de ser servo de Deus e servindo a Aquis. E ele falou: vai me servir para sempre. Quem até aqui entendeu, diga eu. Obrigado. Eu quero que você, por favor, olhe comigo agora o capítulo 29. Aqui, mais uma vez, os filisteus estão em guerra contra Israel. Mais uma vez. São muitas as batalhas registradas na Bíblia dos filisteus contra Israel. Essa batalha, tá? É a batalha que realmente Saul chegou a ser morto. E para essa batalha, com todos os filisteus reunidos num lugar chamado Afeca, e que eles vão depois para um lugar chamado Jezreel, diz que lá em Afeca ainda aparece Davi com seus 600 homens, que com ele estão, 600 homens. Davi chega lá, pronto para lutar. Mas escute, Davi apresenta-se para lutar, mas Davi vai lutar agora do lado do exército dos filisteus, inimigos de Israel. Então seria, Davi vai lutar contra seus próprios irmãos, seus consanguíneos. E Davi chega lá feliz de estar servindo a Aquis, e até insiste para lutar. Fica muito aborrecido quando a resposta é: você não pode lutar do nosso lado. Aí ele fala assim: por que não posso? Olha, você é irmão dos que estão lá, você é irmão deles. Como é que você está aqui lutando contra seus próprios irmãos lá? E ele disse: não aceito, eu quero lutar. Não pode. Os filisteus tinham um modelo de confederação de muitos reis filisteus. Aquis é um desses reis. E eles decidiram que Davi não vai lutar. Não vai lutar. Então a expressão é não. Qual a expressão? Não. Meus irmãos, escute. Existe não que você recebe, que Deus coloca na boca de pessoas, e de repente você tem que ter sensibilidade para perceber que esse não vai te abençoar muito. Esse não pode te abençoar muito, e você às vezes não está vendo que Deus está trabalhando para esse não na sua vida ser uma bênção. E eu vou te mostrar. Ele não aceita, mas se ele tivesse ido para a região de Jezreel para lutar com os filisteus, ele não teria voltado para Ziclag no capítulo número 30, se você puder agora observar. Ele não teria chegado a tempo de salvar a todos, que seria todas as mulheres e filhos de todos os homens que com ele estavam em batalha. Eles são 600, suas mulheres, seus filhos, todos foram tomados, como sendo de assalto, como sendo de surpresa. Davi, quando recebe esse não, ele volta para Ziclag, e quando ele chega em Ziclag, ele olha e não vê a cidade. Tudo que lá estava agora é cinzas. De longe ele já viu sua fumaça. Quando chegou perto, viu que não tinha mais nada lá. Nada vezes nada. E as mulheres, e as crianças, e o gado, e tudo que eles tinham de prosperidade, de coisas, de riquezas, cadê? Foi tudo levado embora. Então aquele não que ele recebeu fez ele voltar aqui ainda com o tempo e chance de recuperar tudo o perdido. Quem entendeu, diga eu. Mas escute, o que acontece no capítulo 30 é a oportunidade dele recuperar o que estava perdido nele, porque é muito perigoso você se perder em meio às perdas.
É muito perigoso se perder em meio às perdas. Mas nesse texto, em meio às perdas, ele se achou. Nesse texto, em meio às perdas, ele se reencontrou com Deus. Justamente porque há muito tempo ele não consultava a voz de Deus. Há muito tempo ele não busca a Deus. Mas no capítulo 30, ele pede para ouvir Deus falar. Ele vai para o joelho e fala: eu quero que Deus fale comigo. Escute, deixa eu te mostrar esse cenário. Esse cenário é um cenário de Davi, com todos esses homens, são 600, todos olhando para o que tinham e vendo que não tem mais nada, perderam tudo. O texto dá uma informação que essas mulheres e crianças foram levadas, mas não foram mortas. Mas o texto se adiantou para nós na forma de resposta, porque se você fosse pegar uma outra narração, uma forma de narrativa, poderia descobrir isso no futuro. Mas aqui, para quem chega, imagina logo que perderam tudo, que não tem mais nada. E aqui diz que eles caem ao choro, é tanto choro, tanto lamento, e diz que choraram tanto em alta voz, até que em um momento não tinha mais força neles para chorar. Foram ficando, foram perdendo a força, foram se emudecendo, foram ficando. Resumindo, quando eles recuperam um pouquinho de força, cada um deles pega pedra e tem que achar um culpado. 600 homens pegando pedra e falando assim: existe um culpado. Nós só estamos aqui em Ziclag porque Davi nos trouxe. Só estamos na terra de filisteus porque Davi nos trouxe. Olha o perigo para um líder, quando você lidera e levar a essas tantas pessoas junto com você para sofrer as consequências do afastamento de Deus e da desobediência à vontade de Deus. Eles estão com pedra na mão e vão apedrejá-lo. Quando nessa hora, diz o texto, que Davi se fortaleceu em Deus, começou a buscar a Deus e pediu a Deus uma palavra, dizendo: Deus, eu quero saber se eu me levantando agora e perseguir a esses que aqui invadiram a Ziclag, se eu vou recuperar tudo que nos foi levado desse bando de saqueadores. Eu quero perguntar ao Senhor se eu vou conseguir apanhá-los. E o Senhor respondeu para ele, na consulta que ele fez ao Senhor, através do sacerdote, através daquele cinto, que tem de pedras. O texto diz que aqui a resposta foi: Deus disse para ele: se levanta, leva com você esses homens, vá atrás, persegue e recupera tudo que foi tomado de vocês. Meus irmãos, se ficar só até aqui, sem você saber o final dessa história, saber que ele conseguiu trazer tudo de volta, tudo foi recuperado, você poderia dizer para mim assim: Ziclag não, ou Ziclag nunca mais. Então pense nas consequências, pense nas perdas, pense na situação em que você faz uma análise e fala assim: alguma coisa eu fiz para tá dando tudo errado, só pode ser eu o problema. Então, se você chegar a essa conclusão, você poderia dizer, como eu estou dizendo aqui: Ziclag nunca mais. Diga comigo: Ziclag nunca mais. A gente tem que aprender a lição, irmão. A vida é didática, vamos aprender alguma coisa. Eu aprendi depois da trombose, que Deus me quer prosseguindo, seguindo em frente, fazendo a obra. Deus não me deixa parar, Deus conta comigo, eu vou fazer a obra. E por sua vez, também aprendi ouvindo na voz do prefeito que quem cuida de mim é Deus, e que eu tenho que continuar fazendo a obra, porque em fazer a obra Deus vai me prosperando. É pronto, simples, vou confiando em Deus. E quando de vez em quando eu converso com o meu coração, que eu percebo que de vez em quando o coração quer fazer o que fez com Davi, eu digo: não, enganoso é o coração. Não, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar em Deus. Mas escute, meus irmãos, Deus tem suas maneiras de nos trazer de volta. Quem consegue dizer glória a Deus por isso? Eu vou dizer de novo: Deus tem suas maneiras de nos trazer de volta.
E aqui Deus criou uma situação para trazer Davi de volta. Então veja bem, quem entrou em Ziclag e levou tudo, é justamente pessoas, aqueles que Davi entra na terra deles, que Davi mata eles, mata assim pessoas daquela, assim, os amalequitas, mata pessoas desses aqui, mata e toma tudo, toma o boi, toma o novilho, toma os camelos, toma tudo. Então é como se Davi estivesse agora sofrendo a consequência do que ele fez. Irmão, não tem coisa melhor para fazer em cada um de nós refletir do que pensar, de repente eu estou colhendo uma maldade que eu já fiz. Tem que causar uma crise em nós, A Bíblia é um livro para a gente refletir. Você lê e fala, eu tenho que extrair uma verdade, extrair um princípio, extrair valor. Então se Davi está passando por isso, ele está chorando, é porque já fez muita gente chorar. O fato dele olhar a cidade queimada faz ele lembrar o seguinte: o que eu fiz? O que eu fiz? Mas agora, como Deus está de volta, a primeira atitude que a gente percebe é que Davi, quando ora, sente que Deus fortalece ele, que Deus confirma que é Deus para restituir, é Deus para restaurar, é Deus para fazer você ter de novo tudo que foi perdido. Agora é claro que, olhando para esse texto, eu aprendo como Deus trabalhou em Davi para um dia ele ser rei com atos nobres. Por esse texto, capítulo 30, eu percebo como Deus trabalhou em Davi para um dia ele ser rei com atos nobres. Então até vou dizer o seguinte: até de situação como essa, até de andar assim perdido, a gente tem que ter, como disse o salmista, no Salmo 119, que é até bom passar para aprender a lidar. Salmo 119 tem versículos que apresenta que foi bom eu ter sido afligido, foi bom eu ter sido afligido, para poder amar mais a Deus e sua palavra. Então aqui, em relação ao que ele foi afligido, seria assim: tudo que Deus permitiu ele passar sendo perseguido por Saul, foi moldando nele o homem rei que seria nobre. De repente o que você passa, você não percebe, mas está te fazendo melhor, está te melhorando. Na hora que está doendo, que está sendo difícil para você, a perseguição, a incompreensão, você não entende, mas lá no futuro, assim, Deus me forjou, Deus me preparou para hoje. Depois do que passei, eu sei ser alguém que age com justiça, sei ser alguém que age com postura de louvor a Deus e nobre. Aqui mesmo a gente percebe que ele vai tendo atitudes nobres. A primeira é ensinar para todos que estão com ele que quando tudo está perdido, nós temos um Deus para recorrer. Quando você pensa que não tem o que fazer, é só orar, que Deus te manda levantar e enfrentar. Levanta e enfrenta. Levanta e vai. Levanta e enfrenta, levanta e vai. Irmão, quem não ora, pensa logo em parar. Mas quem ora, se levanta para enfrentar. Ele levantou e foi. Ele com 600. Eles tinham voltado com aquele não. O não. Esse não que eu falei que ele recebeu, que fez ele voltar, mas voltando foram 3 dias de viagem. Então o dia que ele foi guerrear junto com os filisteus, o dia que ele foi para lá para se apresentar, para lutar ao lado dos filisteus, foi o dia que esses homens chegaram na cidade, queimaram e levaram tudo. Ele já refletiu. Olha só, foi bem no dia que eu fui me apresentar para lutar do lado dos filisteus, do lado do inimigo, sem pensar na compaixão, no sangue dos meus irmãos que poderia ser derramado. Aqui, quando ele vai perseguindo, esses homens vieram 3 dias de caminhada, estão cansados, e muito cansados, a ponto que no caminho, perseguindo, o texto fala que eles eram 600, 200 disseram assim: Davi,
eu só consigo chegar até aqui. Eu não consigo dar mais nenhum passo. Aqui a gente começa a aprender como Davi está diferente. Porque depois que a gente ora, irmão, a gente fica com muito mais sensibilidade para compreender o limite do outro. De verdade. Quando você não ora, você acha que todo mundo tem que agir do que você espera e por expectativa. Mas quando você ora, você passa a compreender que existe limite para os outros. Que de repente a pessoa precisa ser respeitada quando ela diz: não dou conta, não consigo. E pastores que estão à frente de obra devem entender quando um crente diz que não dá conta. Aí ele fala assim: então fica. Mas fica, e enquanto fica, trabalha. Deixar a bagagem. Vocês ficam 200 aqui, mas não ficam sem fazer nada, ficam cuidando da bagagem. E está aqui, ó. Isso aqui já é alguém que vai ser rei com atos nobres, porque o rei tem que ter atos nobres, de compreender o limite. Aqui ele fala: fiquem, mas fiquem cuidando da bagagem. Outro ato nobre, no caminho, perseguindo, diz que no caminho eles encontraram um egípcio. O egípcio foi, pelo texto aqui, ó, foi largado, abandonado pelo seu senhor amalequita. E a expressão que ele ouviu do amalequita é: vamos largar ele para trás, vamos largar ele aqui para ele morrer. E Davi, quando encontra o egípcio, ele já se preocupa logo em alimentar esse homem. E depois que alimenta esse homem, o homem recupera as forças. Ele fala assim: me conta um pouco da sua história. Quem é você? De onde você vem? Quem é o seu senhor? O homem contou tudo. Deixa eu dizer para você uma coisa. Uma das coisas que a gente tem que fazer análise da vida de quem é crente, que tem temor de Deus, que tem vida com Deus, é que ele ama as histórias. Me conta a sua história. Como é que Deus te chamou? Me conta o seu testemunho. Como é que Deus mudou o seu casamento? Como é que Deus salvou seu filho? Me conta. Você é alguém que quer ouvir história, testemunho, porque você sabe que nisso você está valorando pessoas que vão dizer: nosso Deus é maravilhoso. Porque era para eu morrer, mas antes de chegar a morte, chegou o cuidado. Antes de chegar a morte, chegou quem se importa. E Davi mostrou chegar na hora que esse homem mais precisava, porque antes de chegar a morte, chegou Davi, dando comida. Eu me importo com você. Quem é você? Me conta a sua história. Isso é papel de rei nobre. Ele vai ser rei, tem que ter atos nobres. E o crente que está com Deus tem que ter atos nobres, tem que ter bons ouvidos. Na realidade não é só falar, né? Tem que ter bons ouvidos. Eu logo quando pedi que você sentasse, falei: mantenha a sua Bíblia aberta. Confesso a você que me preocupa quando um pastor fala assim: se sente e feche sua Bíblia. Eu gosto de: deixe sua Bíblia aberta. Você tem que conferir, confere, está escrito. E nesse texto o moço falou assim: eu fui largado para morrer, eu fui abandonado, fui largado para trás. Davi quis mostrar o seguinte: ó, quem comigo está, não fica para trás. Não fica para trás. Nós vamos avançar com você. Você vai com a gente, você vai conosco. Você tem agora a proteção desse exército, 400 homens para te proteger. Ele falou assim: então eu te conto tudo. Eu te conto tudo. Me conta. Nós colocamos fogo numa cidade aí atrás chamada Ziclague, há 3 dias atrás. Eu te conto tudo. E eu até sei onde é que eles têm acampamento lá na frente. Meus irmãos, de repente, porque veja bem, hoje a gente chega com GPS, a gente chega com endereço, mas nesse tempo aqui, só sabe chegar quem já foi lá, quem sabe o caminho. De repente, para você chegar em algum lugar, cuide de quem você encontrou sofrendo. Essa pessoa de repente está sofrendo hoje, mas se você cuidar dela, ela vai te levar a lugares que ela já foi, e que vai ser importante você chegar lá. Aprenda com a Bíblia. Cuide de pessoas que estão sofrendo. De repente está sofrendo hoje, mas ele pode ser para você o caminho para chegar aonde você precisa chegar. Cuide. Cuidou e chegou. E quando chegou, lutou com 400 homens todo aquele dia, aquela noite, o dia seguinte. E diz aqui que
conseguiu trazer tudo que foi tirado, tudo que foi tirado, tudo. E acontece que esses homens tinham outras riquezas mais, que é chamada de despojo. E aqui, nós temos, quando ele volta, nós temos no texto desses 400 que estão batalhando, a expressão de alguns homens que acompanham Davi, que são perversos, no versículo de número 22. Homens perversos. Curiosamente, né? Andando com Davi e tem um coração perverso. Deixa eu falar para você. Esse tempo que Davi andou em fuga, perseguido, Deus estava forjando nele o homem que ele seria para ser rei, para ele não ser um Saul que se perde, porque Saul se perdeu, e Deus falou assim: eu não vou perder Davi, eu não vou perder Davi. A fuga, o tempo de fuga foi forjando ele. Mas a mais que isso, observe como Deus trabalhou nele, porque os perversos dizem assim: ó, Davi, nós já decidimos aqui, esses que ficaram vão receber a esposa, os filhos, e tá bom demais. Davi falou assim: escute, vocês não decidem nada, há um líder, ouça a voz do seu líder. Vamos criar um decreto, um estatuto aqui agora, e vamos tratar com justiça os que estão aqui e os que ficaram descansando, porque não conseguiam mais, mas ficaram trabalhando e guardando a bagagem. Vamos repartir o que temos de forma igual. Aqui diz que é a lei que foi criada, que aqui para esse texto fala que até os dias de hoje. Então assim, olha como é que foi a lei. Deus nos tem abençoado. Ele diz assim, ó, Deus nos tem abençoado, Deus nos deu tudo em vitória de batalha, Deus nos guardou, Deus fez isso, o Senhor nos guardou, o Senhor nos ajudou a derrotar esse bando de saqueadores que nos atacou, foi o Senhor que fez. Então, por gratidão a Deus, o que temos é repartido com todos. Aprenda, irmão, que uma das coisas que o crente tem que ser é justo, porque há um poder em Deus, o poder de ser justo, e Deus quer que nós sejamos como Ele, venhamos agir como Ele. E o nosso Deus quer que as pessoas se impressionem com cada um de nós, dizendo assim: só podia ser crente, porque chega até a parecer que é bobo, mas irmão, não é bobo, é fazendo depósito com Deus. Faz depósito com Deus, que vale a pena, vale a pena. E aqui diz o texto, irmãos, que essa lei está vigorando, e Davi ainda fez mais. Diz que Davi pegou de tudo que seria o despojo, esses presentes que ele saqueou do inimigo, e saiu distribuindo a todas as cidades, inclusive algumas cidades, e aí vai citar aqui, ó, Betel, Ramote, Negueb, Jatir, Aroer, Simifate, Estaoa, Racal. Essas cidades que estão aqui citadas, que são cidades de queneus. Aí citou Orbá, Borosa, Ataque, Hebron, e foi dando presente. E o Senhor perguntou: o que é isso? Ele falou para as pessoas: é um presente de tudo que o Senhor nos tem dado. Meus irmãos, de fato, peça a Deus para você ser uma bênção. Mas sabe para que você ser uma bênção? Para você ser quem abençoa, que você tenha para repartir. Peça que o Brasil seja uma bênção. Para quê? Para abençoar as nações. Peça, ore aí a respeito disso. Mas eu quero encerrar, e por favor abra 2 Samuel capítulo 2. Está assim para mim na tradução que eu tenho: depois disso. Escute, por que depois disso? Porque, irmão, tem sempre o depois. A vida é assim, tem sempre um depois. Davi perguntou ao Senhor: o que é o depois disso? Depois disso que eu falei para vocês, toda essa história. Davi perguntou ao Senhor. Irmão, Davi perguntou para o coração dele:
Conversou consigo mesmo? Pensou? Não. Davi disse: eu já andei errado, já fiz da forma como eu queria, agora eu sei que quem tem que me dirigir é Deus. Aí ele perguntou ao Senhor: devo voltar para alguma das cidades de Judá? Uma pergunta: Deus, eu devo voltar? Deus falou: sim. Então Davi perguntou: para qual cidade devo ir? Ele disse: para Hebrom. Disse o Senhor. Quem disse? O Senhor. Você deve recordar que foi em Hebrom que ele foi coroado rei. Quem se recorda, diga glória a Deus. Irmãos, aquele não que ele recebeu dos filisteus, que ele não podia guerrear, foi um não que abençoou muito ele. Sabe por quê? Porque se ele guerreasse aquela batalha, ele estaria do lado dos inimigos do povo de Deus, e seria a batalha que o rei de Israel, que foi Saul, na condição de rei, porque na realidade ele foi ungido para ser capitão do seu povo, e como capitão realmente ele foi bom, como rei não. E a forma como acontece a sua morte está registrada. Mas se ele estivesse, Davi, lutando aquela batalha do lado dos filisteus, Israel ia querer Davi como rei? Não, porque Davi seria alguém que lutou e ele é culpado da morte do rei daquele momento, Saul. Ele seria culpado da morte. Como ele não lutou aquela morte, ele escapou de ser associado à morte de Saul. Então ele é inocente da morte, não tem culpa na morte. E agora quando ele fala com Deus, Deus fala: vai para Hebrom. O que ele tem em Hebrom? Um encontro com o quê? Com a sua unção. Qual é a unção? A unção de rei. Eu queria mostrar a você, quando você ouve a Deus e vai na direção de Deus, você vai ter um encontro com o propósito de Deus, com o que Deus tem para fazer na sua vida. Mas se você ouvir o seu coração, se você for guiado pela sua vontade, guiado pelos seus pensamentos, pela conversa que você faz com você mesmo, com esse monólogo que você fala com você mesmo, se você quiser fazer como você acha que deve fazer, você pode se perder e pode perder muita gente. Você vai ser alguém que vai correr risco e vai oferecer risco. Mas se você ouvir a Deus, você será um lugar seguro, estará seguro em Deus e será seguro para as pessoas que estiver ao seu redor, ao seu lado. E você será para a sua casa, você que é pai, você que é mãe, um lugar seguro, uma pessoa segura para quem estiver agregado, próximo, trabalhando, estudando ao seu lado. E sinceramente, quando você está na direção de Deus, você recebe de Deus essa palavra de Deus, você se encontra com o que Deus está disposto a fazer. Deus falou: quero você em Hebrom. Em Hebrom ele foi ungido rei. Ficamos de pés. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te ajude a ouvir isso que preguei, que ministrei, como sendo uma palavra de amor e cuidado de Deus, de advertência, de fazer você ter os olhos abertos, de fazer você lidar com as suas emoções de forma mais inteligível, dizendo não, inclusive, porque você pensa, porque você quer, e até dizendo: eu me rendo. A quê? A Deus. Eu me rendo a Deus. Eu me rendo. Eu quero a direção de Deus, eu quero ouvir a Deus. Eu só vou se Deus falar vai. E eu fico quando Deus falar, fica. Vamos orar juntos? Deus nos ajude a viver a Tua palavra de forma que o que lemos e pregamos seja para nós um aprendizado constante e uma obediência incontesta, de forma que possamos celebrar com gratidão que o Senhor é Deus que fala, nos corrigindo pensar e agir, e até o sentir. Mostre essa igreja, e até aquilo que eu não alcancei dizer para os meus irmãos, que eles ouçam o Senhor bradar forte, falar no íntimo, sim, no recanto da alma, provocando sulcos na alma, e mostrando a cada um que de fato o Senhor marcou esse encontro como escola, para fazermos refletir e perceber que o Senhor Deus nos chama de volta a um recomeço, a uma oportunidade de reencontro com o propósito e a vontade dEle, para se cumprir conosco o que Ele prometeu
e como Ele é Deus fiel para fazer e cumprir. Amém e amém.